Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui estamos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a Sônia Rocha, que está parabenizando a sua irmã Sandra. Amanhã vai completar mais um ano de vida. Parabéns, Sandra. A Iracema Silva parabenizando o netinho, que hoje está completando 5 aninhos. Parabéns ao netinho da Iracema Silva. Mandamos também um alô especial para Raimundo Nonato e Kátia. Um alô especial para o Danilo Mascarenhas, que está em tratamento de saúde. Um alô para Tânia Medeiros, Ana Maria, Gerson Ferreira Lima, Breno Cabral, Luciane Alcântara Fadini, Jane, Luciana Maria Batista e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, por este estudo que nós estamos hoje terminando a série sobre alusões, imagens e símbolos e como nós devemos entender a profecia. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem falado conosco a cada dia. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a Tua voz e aceitarmos a Tua palavra, colocando-a em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Também, Pai, pedimos que abençoes todos estes nomes que nós aqui citamos. A Sandra, que vai aniversariar amanhã, o netinho da Iracema Silva, que está aniversariando hoje. Abençoes o Danilo Mascarenhas, que está em tratamento de saúde. Enfim, Pai, toma-nos todos em Tuas mãos e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos concluindo esta série, onde falamos sobre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E temos a certeza de que o Espírito Santo ele falou conosco durante cada estudo que nós fizemos e continua falando, e que nós possamos pedir a Deus que nos dê forças para decisões que nós precisamos tomar com relação à nossa vida espiritual. Sabemos que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, e ele quer nos tirar do caminho, ele quer nos fazer sentir os maiores dos pecadores e sem chance de salvação, mas sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que através dos méritos de Jesus nós seremos salvos. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelos nossos esforços. Isso é importante, isso nos ajuda a nos mantermos em comunhão com Deus, a estudarmos a Bíblia cada dia, a orarmos, mas a salvação, ela vem através da nossa fé em Jesus Cristo e é recebida pela graça que Deus tem para com cada um de nós. Então, que nós nos mantenhamos firmes e na certeza de que nós estaremos muito em breve nos céus com o nosso Senhor Jesus. Como nós estudamos ontem, falamos aqui a respeito de Ciro, que foi escolhido por Deus, mesmo sendo um pagão. Ele foi escolhido 150 anos antes dele nascer. A profecia já dizia de Ciro, o ungido. Isso quem escreveu foi o profeta Isaías, que nós ontem estudamos aqui. E quando Babilônia então caiu, Belsazar estava dando aquela festa, usando os vasos sagrados do templo, e o reino de Babilônia, então, ele passou. Assim como todas as coisas nessa vida passam, todos os reinos passam, os reis passam, os governadores passam, tudo passa, mas o reino de Deus é um reino eterno que Ele está preparando para cada um de nós e que vai ser estabelecido muito em breve quando Jesus voltar. Que nós não percamos essa certeza de que a volta de Jesus está próxima e que nós iremos contemplar o nosso Senhor Jesus voltando para nos buscar. Não é porque nós temos muitas dificuldades, muitos problemas em nossa vida, que nós deveremos perder essa esperança. Não, nós temos que nos apegar às promessas que Jesus nos fez, de que Ele nos toma pela mão direita, de que Ele nos segura, e nós precisamos nos apegar pela fé a essas promessas da palavra de Deus. Nós não podemos deixar nos enganar pelos falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores que falam de que nós, uma vez salvos, estamos salvos para sempre
A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que nós iremos passar por lutas, provações, tribulações, aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu e nós também venceremos. Jesus ele vem como vencedor, o rei que vem do Oriente, como nós vimos ontem no estudo falando de Ciro que veio do Oriente, assim Jesus também. E o Apocalipse retrata isso aqui muito claramente, quando Jesus estará voltando e diz que Jesus voltará num cavalo branco. Olha aqui, Apocalipse 19, verso 11 em diante, diz assim: Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está a descrição. Jesus, o vencedor, montado num cavalo branco, a sua roupa, as suas vestes brancas manchadas de sangue. Por quê? Porque Jesus ele entrou na batalha. Esses reis que estão e governantes que estão se juntando contra o povo de Deus para perseguir os que querem se manter fiéis, guardando os mandamentos de Deus, Jesus ele entra na batalha. E é a grande batalha do Armagedon. Jesus é o vencedor. Nós não temos forças nenhuma para vencermos o inimigo, mas Jesus ele é o vencedor. E diz aqui que ele virá com um exército vestido de linho branco, fino, puro, e também estão em cavalos brancos. E quem é esse exército que vem em cavalos brancos com Jesus? São aqueles santos que já estão nos céus, que foram ressuscitados. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou com eles centenas, uma multidão de santos, e esses estão nos céus, juntamente com Elias, com Moisés, com Enoque, virão montados em cavalos brancos, com vestes puras. E nós, irmãos, também precisamos ter a certeza de que nós receberemos de Jesus essa veste branca, pura, de linho puro, que é a justiça de Cristo. Não é com nossa justiça, que é trapos de imundícia, que nós entraremos nos céus, não. É com a justiça de Cristo, com as vestes que Ele nos dá. Nós temos relatado pelo próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, quando houve aquelas bodas que Ele deu vestes para os convidados. E quando o rei foi até o salão para ver os convidados, havia ali uma pessoa que estava lá sem as vestes das núpcias que havia sido enviado para cada um usar e entrar nessa festa. E então o rei perguntou a esta pessoa: como você entrou aqui? Aonde estão as suas vestes que foram dadas para você vir? E ele não teve o que responder. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de receber de Jesus essas vestes brancas, puras, para que nós possamos entrar nas bodas do Cordeiro. Sabemos que Jesus ele está nos convidando para que nós participemos das bodas do Cordeiro, porque se nós recusarmos este convite, esta oportunidade que está sendo nos dada hoje, nós possivelmente não participaremos dessas bodas. Jesus está nos aguardando. Jesus, ele pagou o preço, o alto preço do pecado, que era a morte eterna. Jesus, ele se sacrificou, ele veio a este mundo, ele se encarnou, ele tomou uma forma humana para poder enfrentar o inimigo, para poder provar que poderia Adão e Eva ter vencido sem ter caído em pecado. Mas infelizmente, Adão e Eva usaram do livre-arbítrio e escolheram desobedecer a Deus. E Jesus, vindo como nosso segundo Adão, ele veio sem aquela tendência pecaminosa que nós temos. E ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, ele venceu. Ele não tinha tendência, mas poderia ter pecado, assim como Adão e Eva pecaram. Antes deles caírem em pecado, eles não tinham a tendência pecaminosa. E Jesus também veio como o segundo Adão, sem essa tendência pecaminosa, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo,
e ele venceu, ele não caiu. E essa vitória de Jesus sobre o pecado, sobre Satanás, esta vitória ele quer nos dar. É de graça. Nós não precisamos fazer nada, basta simplesmente crermos, aceitarmos o sacrifício de Jesus e aí caminharmos com ele, buscarmos comunhão com ele todos os dias. Muitas pessoas que já aceitaram a Jesus se sentem fracas na fé, espiritualmente, mas por que se sentem fracas? É porque não têm comunhão com Jesus cada dia, não oram, não estudam a Bíblia. Orar simplesmente uma oração corriqueira, isso não é comunhão com Deus. Ler a Bíblia superficialmente uma vez ou outra, isso não é comunhão com Deus. Nós precisamos, irmãos, abandonar vícios que nós temos de ficar assistindo televisão, filmes, novelas, ouvindo músicas mundanas. Nós precisamos abandonar isso para gastar esse tempo que nós perdemos vendo essas coisas inúteis e que nos levam à perdição. Gastar esse tempo conhecendo a Jesus, tendo intimidade com Ele, estudando a Bíblia e nos relacionando com Ele. Porque nós temos os heróis da fé. Eram pessoas que tinham tendências pecaminosas como nós. Vamos citar aqui alguns: Abraão, Isaac, Moisés, Elias e tantos outros, Daniel. Eram homens semelhantes a nós, pessoas semelhantes a nós, com tendências ao pecado, mas foram vencedoras pelo poder de Jesus em suas vidas, pela comunhão que eles tinham com Deus. E eles foram vencedores. Davi, que foi um grande rei de Israel, era um pecador como nós, mas ele se arrependia e Deus perdoava. E ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra e tantos outros que nós temos na Bíblia. Irmãos, nós estamos também escrevendo uma história e essa história ficará para a eternidade. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós precisamos nos entregar completamente a Deus cada dia e pedir a Ele forças para nós continuarmos nessa jornada, porque o objetivo de Satanás é nos tirar deste caminho. Mas pelo poder de Jesus, nós não iremos ceder. Mesmo que nós caiamos, nós vamos nos levantar e vamos prosseguir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscarmos cada vez mais em sua palavra o conhecimento da vontade de Deus para conosco, conhecer o seu amor, a sua misericórdia e receber dele o perdão e o galardão da vida eterna. Nós queremos agradecer de coração a todos vocês que estiveram conosco durante essas semanas estudando este tema. Nós voltaremos aqui no domingo já com uma nova série. Vamos estudar o livro de Êxodo, vamos ver ali como Deus usou Moisés, como Deus escolheu essa nação para ser uma nação que deveria ser uma luz aonde eles estivessem. E durante as próximas semanas, então, nós vamos estar aqui juntos fazendo esse estudo. E que Deus nos ajude a compreendermos cada vez mais a sua palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado amanhã e nos lembremos as palavras de Jesus. Examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.